Boa tarde, crianças. Vamos dar início à nossa aula de hoje, terça-feira, 21 de março de 2023, com o componente curricular matemática. Hoje, nós veremos o assunto de números naturais. Mas o que são números naturais? Alguém saberia me responder? Os números naturais nada mais são do que os números que nós usamos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando perguntam a vocês a idade de vocês, vocês vão responder com um número. 9 anos, 10 anos, 8 anos. Ou quantos livros vocês têm ou tinham ano passado? Quantos gols o time de vocês fez? 2 gols, 3 gols. Quantas maçãs estão em cima da mesa? Então, para cada resposta dessa, vocês vão estar utilizando números naturais. Ou, por exemplo, ano passado, quando vocês estudavam, vocês lembram a posição de vocês na fila? Eu era o primeiro da fila, eu era o segundo da fila, né, das cadeiras, ou até mesmo na hora da merenda, do lanche. Que lugar cada criança está ocupando? A primeira criança, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e assim por diante. Então, tudo isso são números naturais. E aí vocês podem ver quando é que os números naturais são utilizados para contagem. Por exemplo, contar no sentido de quantidade. Quantos livros você tinha? Quantos canetas? Quantos sapatos? Então, tudo isso é no sentido de contagem, né? De quantidade. Para saber a quantidade. Estabelecer uma ordem. Por exemplo, numa corrida. Ao final da corrida, quem venceu? Quem ficou em primeiro lugar? Quem ficou em segundo lugar? Quem ficou em terceiro lugar? Ou mesmo o exemplo que eu usei da fila na hora do lanche. Quem era a primeira pessoa? A segunda, a terceira? Então, isso é no sentido de ordem. A gente está utilizando os números naturais para estabelecer uma ordem. Ou um código, ou fazer uma medida. Código, por exemplo, vocês já observaram que os produtos têm um código de barras quando você vai ao supermercado? Tem um códigozinho, umas listrinhas atrás e tem os números. Aquilo é um código de barras, né? São utilizados números. Ou outros tipos de código. O número de um avião, por exemplo. O número do voo. Então, é um código. E também para fazer uma medida. Medida de peso, medida de tamanho, de distância, de largura. Quando a gente pega uma régua, uma fita métrica para medir a altura de vocês, por exemplo, ou a distância de Mamanguape até Pitanga da Estrada, a distância de Pitanga até Mataraca. A gente está utilizando números para fazer uma medida de distância, medida de tamanho, de comprimento, de largura. Então, tudo isso a gente utiliza os números naturais. E aqui nós podemos ver a sequência dos números naturais. Aqui nós temos uma reta numérica, que é iniciada pelo número 0. Então, os números naturais, eles se iniciam em 0. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Professora, os números naturais vão até 13, não é isso? De 0 até 13? Não. Ele se inicia em 0. E aqui, ó, vocês podem ver esses 3 pontinhos, que são as reticências. Isso significa que o número continua. Os números continuam. 14, 15, 16, 17. Os números naturais, eles não têm fim. Ou seja, eles são infinitos. Eles não acabam. Começam em 0, mas não acabam. Então, nós dizemos que os números naturais são infinitos. E como eu falei, se inicia em 0. Quanto mais distante do 0, maior é o número. Vamos pegar aqui o número 4 e o número 13. Qual está mais distante do 0? O 4 ou o 13?
O 13, não é mesmo? Qual deles é o maior, então? 4 ou 13? 13, não é mesmo? Vejam que ele está mais distante do zero. Então, quanto mais o número vai se afastando do zero, maior ele é. Então, vamos para a nossa atividade de hoje. Número 1. Indique como cada número está sendo usado. Escreva contagem, medida, ordem, oposição e código. Letra A. J é a 10ª letra do nosso alfabeto. Esse décimo aí está indicando o quê? Uma contagem? Esse décimo aí, a gente está contando? Ou a gente está usando a medida? Ou uma ordem ou posição? A posição que essa letra ocupa no alfabeto. Ou é um código? 10 lápis de colorir. Isso é o quê? Contagem, quantidade, medida, ordem, posição ou código. E assim por diante. No número 2, escrita do número 529 por extenso. Vocês vão marcar um X. E na questão de número 3, marque com um X os produtos comprados a quilo. Então, qual desses elementos que tem aí a gente compra a quilo? Então, a aula de hoje é isso. Estou aqui no aguardo das devolutivas e qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? Até mais.